Boa noite. Ela ampliou o espaço das mulheres na vida pública brasileira e alargou também seu próprio campo de atuação na política brasileira. Militante de esquerda, deputada federal, candidata ao governo do estado, acaba de vencer a maior eleição municipal do país. O Roda Viva entrevista esta noite Marta Suplicy, a nova prefeita de São Paulo. O nome completo é Marta Tereza Smith de Vasconcelos Suplicy. Tem 55 anos e há 36 é casada com o senador Eduardo Suplicy. Psicóloga, formada na PUC de São Paulo e com pós-graduação em Psicologia Clínica em Michigan, nos Estados Unidos, Marta se tornou conhecida do público nos anos 80, quando comandou, por 6 anos, o quadro Comportamento Sexual, da TV Mulher, na Rede Globo. Nessa mesma época, já era afiliada ao Partido dos Trabalhadores. Mas só entrou na política em 1994, quando se elegeu deputada federal pelo PT de São Paulo. Como deputada e vice-líder do PT na Câmara Federal, Marta Suplicy concentrou sua atuação em projetos de interesse social, de defesa da mulher e de minorias. Alguns deles polêmicos, como a parceria civil entre homossexuais e a regulamentação do aborto. No final do mandato, ela concorreu ao governo de São Paulo em 1998. Ficou em terceiro lugar na votação que levou Paulo Maluf e Mário Covas para o segundo turno, com a vitória final de Covas. Eleita agora prefeita de São Paulo, Marta Suplicy amplia seu currículo político, onde também constam trabalhos junto a organizações não governamentais. Ela comanda um grupo dedicado ao debate sobre a programação das emissoras de televisão, outro de pesquisa e orientação sexual, e é também presidente do Instituto de Políticas Florestan Fernandes, criado com o objetivo de propor soluções para a cidade para os próximos 20 anos. Para entrevistar a prefeita eleita Marta Suplicy, nós convidamos Fernando Canzian, secretário de redação do jornal Folha de São Paulo, Dirceu Brizola, diretor da revista Brasil Now, José Paulo Kupfer, editor de opinião do jornal Gazeta Mercantil, a socióloga Fátima Pacheco Jordão, do Conselho Estadual da Condição Feminina e especialista em pesquisa de opinião pública, Ricardo Amaral, repórter especial de política do jornal Valor Econômico, Gerson Camarote, editor da coluna do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, e Josemar Jimenez, diretor de redação do Diário Popular. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E, se você quiser participar do programa, o nosso telefone é o 0, código da operadora 11-252-6525. O fax é o 3874-3454 aqui em São Paulo também. E o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, prefeita. Boa noite. Eu ia começar fazendo uma outra pergunta para a senhora, mas eu queria comentar o seguinte. A senhora está muito cansada, né? Estou muito cansada hoje. Hoje foi um dia pesadíssimo. O que pesa mais, o cansaço ou a satisfação de vencer a eleição? Cansaço. É? Satisfação eu estou tendo... Olha, eu nunca achei que eu fosse perder. Eu achava que eu ia ganhar, sempre achei. Então, a satisfação é uma coisa que você vai tendo aos poucos, na medida em que você vai conversando com as pessoas na rua, você vai pensando o que você pode ter como solução, na medida em que você vai fazendo, buscando propostas, vendo que você acerta. Vai dando uma coisa interna muito boa. Vai dando um peso da responsabilidade, que eu acho que foram 2 momentos, que foi mais no último mês e meio, que isso apareceu muito pesado. Que foi quando as pessoas diziam assim para mim na rua, olha, eu nunca votei no PT, dessa vez eu vou votar, mas olha lá, hein? Ou outros que diziam, isso pesava igualmente, era assim, eu não voto há muito tempo e estava descrente de tudo, mas eu vou votar em você, mas olha lá, hein? Então, isso foi dando uma responsabilidade, além daquela que você já fica na hora que você decide, tá bom, eu vou concorrer, eu acho que eu tenho condição de poder fazer uma boa gestão e de liderar esse partido nessa conquista dessa prefeitura. Isso tudo já é uma decisão de muito peso. Mas depois, essa fala na rua e o olhar de esperança que você vê nas pessoas, desde as pessoas de classe média, que depositam essa confiança, até as pessoas mais carentes, mais pobres dessa cidade, que olhavam para mim e diziam, eu tenho certeza que você vai ajudar a gente. Isso é muito peso. Então, esse cansaço que eu estou hoje, eu acho que hoje também foi um dia muito pesado, porque é o dia seguinte de uma eleição, quer dizer, ontem já foi um dia
Tenso, porque é tenso. Você, afinal, você espera ganhar, mas você ganhou, né? Você não pode sentar antes. Ontem eu ganhei, né? Então, tem um relaxamento. Dormir eu sempre durmo, isso não tem problema nenhum. Mas hoje eu acordei satisfeita, tal, mas muito cansada. E aí teve muita entrevista já, né? E essa aqui tinha tido esse compromisso com a TV Cultura em virtude do cancelamento do debate, que eu falei que eu não poderia vir na última semana fazer 2 debates, né? Já tinha o da Globo agendado antes, eu me comprometi com vocês que viria aqui. Então, não pensei em cancelar, mas vim meio arrastadinha de canseira. Então, peço até desculpa para o seu telespectador pelo cansaço, mas estou disposta a conversar com todos, responder a senhora vai ter agora um tempo, daqui até a posse, em que essa esperança e esse peso de responsabilidade a senhora vai carregar sem ter condições de fazer muita coisa. Eu pergunto se há alguma coisa que pode ser feita nesse período e o que é. A questão do orçamento na Câmara, né, que tem que começar a conversar o próprio partido, os próprios vereadores do PT, para que a gente não seja muito engessado. Vamos ser, mas vamos tentar ver que seja o mínimo possível, né? Prefeita, por favor, a dívida de São Paulo. O ministro Pedro Malan disse hoje que aguarda um chamado da senhora para conversar, um pronunciamento. A senhora vai conversar com o ministro sobre isso? Boa notícia você está dando. Ele falou. Ele tem a posição dele clara de que contratos são contratos. Não, São Paulo paga. Ele que se acalme, São Paulo paga. O governo parece que não está muito disposto a negociar, não. Né? Não, vamos com calma. Primeira coisa para acalmar todos, São Paulo paga. E depois não é que queira pagar ou não queira. No contrato, tá? São Paulo tem que pagar, senão a União pode pegar na boca do caixa os recursos. Então não tem discussão sobre isso. Nós pagamos os 13%, vão ser quase 900 milhões. Agora, o que nós vamos conversar é que uma parcela pequena retorne para projeto social. E aí não é uma questão de bondade ou boa vontade, nada disso. Tem lei, gente. Em 97, o presidente Fernando Henrique sancionou uma lei que permite pagar 50% das despesas para quem fizer o projeto de renda mínima no Estado. Só que começa com os estados onde começa nos estados onde o município tem uma renda per capita menor do que a do Estado. E mesmo dentro desses municípios, começa com os 20% que são mais carentes, quer dizer, tem uma renda ainda menor. É progressivo. Bom, e só em 2003, né, que os municípios outros seriam incorporados. São Paulo está na faixa dos 40% mais ricos. Então, obviamente... Está no fim da fila. No fim da fila. Mas existe uma brecha, até eu brinquei hoje com o Suplicy, falei, mas quem que colocou essa emenda? Aí ele caiu na risada. Eu. Parece que ele estava adivinhando que a prefeita ia ser eu. Tem uma emenda, e é isso que é importante que vocês saibam. Eu não sei nem se o Pedro Malan está a par dessa emenda. Tem uma emenda que permite à União antecipar desde que esteja de acordo. Sônia Moreira, que é responsável por esse projeto, por essa área toda no Ministério, ela já colocou que eles estão antecipando, porque foi feito em 5 partes, né? Os 20% mais pobres, depois até chegar nos 60% mais pobres e os 40% só para 2003. Mas eles já estão antecipando para os municípios que estão se agilizando e pedindo esse recurso. Então, eu não vejo por que nós não possamos pleitear. Porque, além de São Paulo ser a cidade que mais paga imposto, São Paulo tem enormes bolsões de pobreza. Eu acho que seria muito justo, principalmente, que o presidente pleiteie isso lá fora. Agora, prefeito, o número dessa dívida, a tua bancada mesmo na Câmara, agora chegou a falar no final de semana um número alarmante de quase 18 bilhões de reais. Fala-se que no ano que vem a dívida o pagamento é de 1,8 bilhão de reais. A senhora faz 900 milhões. Qual é o tamanho dessa dívida mesmo? A senhora tem dimensão exata disso? Olha, está certo, os 18 bilhões estão certos. Agora, os 13%, que é o teto, porque o que interessa é o teto. Acima do teto não se paga, porque tem um teto, exatamente para o município ser viável. Quer dizer, são quase 2,5 vezes o orçamento, a dívida então na prefeitura. Olha, são 900 milhões o que a gente vai ter que pagar por ano. Mas a dívida total são quase 2,5 vezes. 2 vezes e meio o orçamento. Eu sabia que a conversa ia começar pela dívida, pelo orçamento, pelas restrições, e espero que não fique só nisso. Até um pouco é a minha parte aqui, o cara na economia, mas eu espero que saia disso. Sabia que ia começar por isso, mas parece que é o seguinte, esses 13% dá 900 milhões. Tem outras dívidas ainda, somaria 1.200, 1.300,
para pagar no ano que vem. Tudo bem. Mas uma coisa que me chamou a atenção, num artigo seu de agosto, é que, para o famoso projeto de renda mínima, a senhora está estimando 250 milhões por ano, beneficiando 300 mil famílias. 309 mil famílias, senão o Maluf vai dizer que não tem o número. 309 mil famílias. Acabou a campanha. Mais ou menos 1.200.000 pessoas. Exatamente. 10% da população. Não é muito pouco? O quê? Não é pouca gente que se enquadra nessa situação? Você acha pouco? Deus me livre ter 309 mil Eu acho, famílias que não 10%, ganham eu acho 3 salários mínimos. Eu acho muito. Prefeita. Mas nós vamos ficar discutindo se acha muito ou acha pouco, nós não vamos chegar a lugar nenhum. mas É não, o que tem, são os dados Não há concretos. mais gente? Não, são dados do IBGE, Prefeito, não eu são. gostaria. É exatamente esse número de pessoas. E eu não acho pouco, não. 309 mil pessoas, famílias, e 1 milhão e pouco de pessoas que não ganham 3 salários mínimos, gente, é muita coisa, é muita Pro pobreza. padrão do país? Nós não estamos no país, nós estamos não estamos falando do país, nós estamos falando da cidade mais rica. Não, é muita coisa. Muita coisa. Eu fico indignada. É muita coisa. 309 mil pessoas que não ganham 309 mil famílias, mais de 1 milhão de pessoas que não ganham 3 salários mínimos. Como é muita coisa a gente ter 400 mil analfabetos totais na cidade e 1 milhão e 400 mil que não fizeram até o 3º ano primário. Gente, isso me deixa indignada. É um horror. Isso é, sabe, que é a herança do século passado. Não dá para você entrar no século novo e pensar que a nossa cidade tem 1 milhão e 400 mil pessoas que não fizeram até o 3º ano. Então, já que estamos nessa, é muito pouco, a senhora falou que vai criar 30 mil empregos no primeiro ano, num total de 120 mil empregos nos 4 anos. O emprego em São Paulo, em média, está... Espera aí, eu fiz um erro quando eu falei isso, porque eu falei que eu ia criar... Você está certo, eu falei isso. Que eu falei que eu ia criar um emprego. Não é um emprego, eu vou capacitar a pessoa, vou qualificar. O emprego, você não dá o emprego para ela, você qualifica. A prefeitura vai tentar até harmonizar, de certa forma, a conquista desses empregos. Mas é a qualificação profissional do 40 anos e a qualificação do jovem. Prefeita, E a senhora acha que é suficiente qualificar? Uma pesquisa recente feita pela FIPE com trabalhadores desempregados que passaram pelos cursos de qualificação da Força Sindical, que são cursos sérios, grandes, concluiu o seguinte: os cursos são bons, os professores são bons, as aulas funcionam, só que, comparando com pessoas que não passaram pelos cursos, eles têm menos empregos um ano depois do que esses. Olha, eu não sei da Prêmio força Nobel como é o problema. Pela economia, tem estudos, esse Heckman, que diz o seguinte... Bom, eu em casa não vou ficar. Eu vou fazer coisa para acontecer. Se vai ser assim ou assado o resultado, agora a gente tem que pensar para ser o melhor resultado. Esse da Força Sindical que está contando, eu não sei. Eu sei que o que eu visitei, que é o projeto Integrar da CUT, o resultado é muito interessante. Tem desde 96 em várias cidades do Brasil, eu só visitei o de Santo André. E o resultado foi que me animou. Olha, 35% das pessoas que cursaram, não me pergunte quantas foram as que cursaram, porque eu não tenho dado claro, mas 35% das que cursaram voltaram para a carteira assinada. 30% formaram cooperativas e 10% foram ter o próprio emprego. Os outros não conseguiram nenhuma colocação. Eu gostei do resultado. Acho que o curso não é um curso fácil, porque é um curso de 1 ano, onde a prefeitura banca o ticket, refeição e o transporte, né? Não dá salário para a pessoa. Mas essas pessoas se transformaram a sua vida. Eu conversei com muitas delas, né? E acho que é uma coisa interessante. Eu acho que mágica não vai ter, e eu falei, olha, eu acho que eu consegui ganhar essa eleição exatamente porque não menti para a população e falava, olha, mágica não tem 1 milhão de desempregados na cidade. E era isso que o Maluf ficava falando. Como é que vai arrumar esses empregos? Eu falava, eu vou fazer alguma coisa, vocês não fazem coisa nenhuma, eu vou atrás, vou fazer essa cidade ter mais dinamismo, vou correr atrás da qualificação. São atos, quer dizer, você não pode prometer por uma coisa que depende da política macroeconômica, gente. Vocês são economistas, sabem tanto quanto eu, né? Enquanto a política for essa do governo da União,
Não vamos ter essa maravilha de empregos para as pessoas. Agora, que a prefeitura tem que fazer alguma coisa dentro da sua competência, tem, e eu vou fazer. O prefeito, o que ficou a desejar na rolagem de 30 anos feita pelo prefeito Celso Pitta da dívida de São Paulo, dessa rolagem da dívida de São Paulo? Ficou a desejar que é uma dívida que é um horror a gente ter que pagar para precatório que não foi pago, né? Quer dizer, você ter uma dívida... É assim, né? Um exemplo simples. Se você faz uma dívida para comprar uma casa própria, ou para pôr um filho numa faculdade, ou para fazer um seu negócio, você faz a dívida e é uma dívida que você tem alegria de ter feito, porque está ali. A dívida de São Paulo é um descalabro. A dívida de São Paulo é uma indignação para todos nós, porque foi feita para pagar os precatórios, só 76% foram desviados, né? Prefeita, então não é uma dívida que a gente tem nenhuma alegria em pagar, ao contrário. Eu gostaria que a senhora perguntar, desculpe insistir nessa coisa que é meio chata dos números, mas os 4 programas principais da sua plataforma de governo, renda mínima, Bolsa Trabalho, Começar de Novo e Alfabetização, numa conta que eu gostaria que a senhora dissesse se está correta ou não, que foi feita pelo ex-secretário Amir Cair, que foi da gestão Erundina, que a Folha publicou hoje, mostra que custariam, no primeiro ano, os 4 programas, 232 milhões. Todos juntos? Os 4 Ninguém programas. vai implementar todos no total deles no primeiro ano? Não é o total. São, por exemplo, no renda mínima seria, desse total de 309 mil famílias que a senhora colocou, está se prevendo que seriam 40 mil famílias apenas no primeiro ano, ou seja, paulatinamente a implantação desses programas. O que eu pergunto é o seguinte, além dos 900 milhões que tem que ser pago em dívida esse ano, que são 400 milhões a mais do que foi pago ano passado, tem esse ônus aí que serão os programas da sua plataforma de governo. Eu queria saber de onde é que a senhora vai tirar o dinheiro, porque está se prevendo um aumento de PIB esse ano, vai aumentar a arrecadação da prefeitura, etc., mas ainda fica um buraco bastante grande. Olha, você tem que ver uma coisa, o PIB nacional vai aumentar 4,5%. Quando aumenta 4,5% Prefeita, a senhora nem sentou lá e já está subindo mais, vai ser 3,5% no máximo. Não, 4,5%. 4,5% é a minha informação, se a sua é diferente... O governo já está baixando um pouco a previsão. Então deixa 3,5%, não vou ficar discutindo isso com você. Bom, o PIB, a informação que eu tenho é 4,5%. Né? Os municípios geralmente têm um aumento maior do que o PIB nacional. Nos últimos anos, e são dados de pesquisa, tem sido 11% o aumento nos municípios. Então, bem maior do que qualquer coisa que o PIB nacional aumente. Então, nós podemos contar, não estou nem contando com os 11% que tem sido, eu estou contando com os 4,5% e os municípios têm geralmente a mais que isso, do que o PIB nacional aumenta. Então, aí nós vamos ter uma quantia já um pouco maior. A questão da sonegação fiscal, nós estamos já vendo como conseguir, não aumentando o imposto, mas fiscalizando mais as pessoas que não pagam. Não estamos falando nem dos grandes sonegadores, estamos falando do feijão com arroz mesmo. E na questão dos contratos suspeitos, né? Que tem muito contrato suspeito. A senhora acha que esses contratos suspeitos estão em que área, principalmente? Área de lixo? A área de lixo tem muito, né? Tem uma parcela grande, mas todas as áreas têm. Se você for ver merenda, tudo tem. A senhora vai rever todos esses contratos? Rever contratos? Não vamos fazer assim, rever tudo, não é isso. É rever o que está sob suspeição. Nós estamos levantando o que está sob suspeição. Segundo o próprio Amir Cair, que teve essa experiência na gestão da Luiz Erundina, na outra gestão, conseguiram reduzir em 20%, né, esse dinheiro da terceirização. Eu acho, algumas áreas que eles já viram, que eu não vou aqui anunciar quais são, dá para reduzir em 35%. Então, a estimativa de 20% está sendo feita por baixo. Agora, eu confesso para vocês, na hora que a gente abrir aquilo lá, vai sair tudo que você possa imaginar. Eu não estou achando que vai ser. A senhora é a favor de uma CPI para investigar a gestão anterior? Olha, eu não sou a favor de nada que pare. Eu acho que ninguém está afim que se pare. Agora, todo mundo está afim que também, se tiver alguma possibilidade de recuperar qualquer coisa e de pôr gente na cadeia, a gente está afim. O PT vai fazer alguma CPI? A senhora está... Não com carnaval. Não com carnaval, coisa séria, dentro do que for da lei, no que for possível e sem interromper a nova administração. A senhora fala muito de caixa preta também, abrir essa caixa preta aí da Prefeitura de São Não, Paulo. quando a gente fala nisso daí, o que quer dizer por exemplo, só na Prodan, hoje, até hoje eu vi pelo rádio, acho que foram entregues 5 mil computadores, eram 15 mil. Aí agora baixaram, porque deu esse rolo, ficou público, foi para 5 mil.
Eles compraram 5 mil computadores burlando a lei da responsabilidade fiscal. Agora, em cada área que você vai, você descobre uma coisa que aprontaram. Isso, o que ainda vão aprontar nos próximos 2 meses. Então, a gente tem que ficar de olho muito aberto para não deixar que essas coisas ocorram, porque senão o rombo vai ser muito maior do que foi colocado aqui. Prefeita, quando as pessoas se dirigiam à senhora e diziam assim... Desculpa, e que não sumam com as coisas da prefeitura. Por exemplo, eu parei em alguns PAS que estavam mudado em CIMS, que é a nova nomenclatura. Num dos que eu parei, acho que foi na Zona Sul, eu não lembro exatamente a região, tinham levado os 4 computadores, gente. No outro tinham roubado o aparelho de ultrassom, quer dizer, estão rapinando a prefeitura. Isso não pode ser, não pode acontecer. Desculpa, fala, Brizola. Quando as pessoas se dirigem à senhora dizendo que eu nunca votei no PT, vou votar, você olha lá, como é que a senhora interpreta esse olha lá? Quer dizer, o que a senhora acha que distingue a senhora do que anteriormente essas pessoas consideravam o PT e, portanto, não votavam nele? Não é? Quer dizer, o que a senhora acha que desencadeou numa pessoa que não votava no PT o desejo de votar no PT na sua candidatura? Olha, primeiro, muita vontade de acabar com o malufismo, isso é verdade. Depois, um crédito pessoal, assim, de despertar confiança na pessoa. E depois, a vontade de não ser decepcionada, né? Olha lá, eu estou fazendo este movimento, não vai me decepcionar. Então, muito assim, a vontade de poder acreditar, de ter esperança. Eu acho que as pessoas querem ter esperança dessa cidade poder voltar a funcionar. E anteriormente o PT não gerava essa esperança nessas pessoas? Não tinha essa situação, a conjuntura sempre foi outra, né? Quer dizer, eu acho que eu peguei uma conjuntura favorável nesse sentido também. No favorável para a eleição, desfavorável para nós paulistanos. Quer dizer, a cidade está na bancarrota, no mar de lama, as pessoas não aguentam mais a situação, querem se livrar de Maluf e Pita. Tinha uma pessoa honesta, sincera, que eles podiam depositar uma confiança, não só por mim, mas pela história do PT. Perfeito. E aí pesou a história do partido. Se eu fosse de outro partido, eu não sei se teria sido esse voto de confiança desse jeito, né? Por quê? Porque o PT tem uma tradição há 20 anos de não estar em maracutaia, não estar em bandalheira. Os governos do PT têm sido honestos, têm sido reconhecidamente honestos pelas pesquisas de opinião. Então, tinha essa esperança. E eu acho que a minha só um minutinho. O que vem a ser esse socialismo moderno que a senhora defende? Será que é isso, essa a ideia que as pessoas confiam? Ninguém votou em mim por socialismo moderno. Prefeita, só para a gente ficar nesse olha lá, Alexandre Magno, de Recife, diz o seguinte, prefeita, diz o seguinte, Marta, esse olha lá que você ouviu nas ruas é o retrato de um povo que não suporta mais tantos problemas neste país e ainda mais a inoperância das administrações públicas brasileiras. Mas é com grande esperança que nós vimos, tanto aí em São Paulo quanto aqui em Recife, a continuação do crescimento de um partido que tem se mostrado eficaz no atendimento às necessidades de uma população massacrada. Boa sorte para você, mas olha lá, hein? É o que ele diz. Peraí, deixa eu só comentar isso aí. Eu acho que são duas coisas. Uma, que é essa questão da honestidade das prefeituras do PT. E depois que, aos poucos, apesar de nós não termos tantas prefeituras, as que nós temos foram muito bem administradas. E isso é um caldo, né, gente? São 20 anos formando isso. E esse resultado é caldo disso, é fruto disso. Agora, prefeita, o doutor Paulo Maluf teve ainda 2 milhões de votos. Pois é. A senhora esperava que ele fosse daí? A senhora acha que isso aí é rejeição ao PT e somado aos votos do malufismo? Como é que a senhora avalia isso aí? A senhora acha que o malufismo está varrido ou ainda vai ter uma sobrevida ainda? Olha, acho que a grande vitória... Porque a votação dele foi até surpreendente. Dobrou do primeiro para o segundo turno. Olha, a grande vitória é da democracia, principalmente você. Eu não tinha esse dado claro, eu vi hoje no jornal que a eleição do PT agora foi a eleição das 4 últimas, me parece, a que foi pela maior margem de votos. Quer dizer, nós ganhamos com quase 60% dos votos válidos, e isso foi a maior até agora. Quer dizer, a responsabilidade é muito grande. Do outro ter tido essa porcentagem de votos, eu acho que tem uma parte do eleitor que é um eleitor mais conservador, tem uma parte que votou porque não tem medo do PT, mas esse eleitor eu acho que é mais despolitizado, de certa forma, porque é aquele que acredita que o PT vai invadir Ibirapuera, coisa do tipo que ele falava, né? Mas a grande vitória é a vitória da democracia mesmo. E os temas, o que me surpreendeu nessa eleição
foi o aparecimento dos temas, por exemplo, dos direitos humanos. Isso foi muito importante, né? Eu nunca imaginei que fosse aparecer isso do jeito que apareceu. Quer dizer, ele pegou lá os meus 22 projetos, descobriu um, que ele falou, esse está de bom tamanho para o meu discurso, né? E, de repente, eu não sei, às vezes eu penso umas coisas assim, eu falei, gozado, eu acabei colocando um tema que não era o tema municipal, mas que é sempre onde eu acabo fazendo as coisas acontecer, que é discutir alguma coisa nova na sociedade. Quer dizer, um tema municipal virar discutir direitos humanos de preso, que eu não tenho nada a ver com preso, porque o prefeito não vai soltar preso nem nada, foi interessante como ponto, né? E eu, apesar de ter perdido muito voto porque ele fez aquela confusão e distorceu bastante, eu acho que foi importante essa discussão, porque eu vi gente discutindo imposto de gasolina, isso, e vi gente mudando de ideia, e no final acabei não tendo tempo na TV de mostrar uma página que me trouxeram de uma revista, uma propaganda do Esperidião Amin, que é do partido dele, de Maluf, mostrando a importância da educação para o presidiário. E falava aí da remissão de pena, né? Só um minutinho. Peraí, a Fátima perguntou. Eu já abri, da mesma maneira que o Paulo Marcum abriu esse programa, e como também foi a manchete do Jornal Nacional, uma mulher foi eleita prefeita de São Paulo. Além de mulher, você participou e liderou campanhas importantes que fizeram com que o número de mulheres candidatas esse ano, 70 mil, praticamente dobrou. Dobrou também o número de prefeitas eleitas nas capitais e assim por diante, muito devido ao seu trabalho. Mas, além de mulher, além de liderança que abriu espaço para outras mulheres, você é feminista. Então eu pergunto, que marca você quer deixar como mulher e, sobretudo, como feminista, e que trajetórias e que programas você proporá para a cidade de São Paulo? Olha, eu não pensei em deixar uma marca como feminista, né? Eu pensei que isso tem que estar integrado em todas as minhas ações, Fátima, porque é a mesma visão da psicanalista, né? É uma coisa que você incorpora. E as pessoas dizem, você, como é deixar de trabalhar num consultório? Olha, eu não trabalho no consultório, mas até um das áreas, dos jeitos pelos quais eu consegui me dar tão bem na política, é que quando você é psicanalista, você não tem um olhar normal que as pessoas têm. Você entende o outro. Aliás, o Paulo Maluf só me atrapalhou esse olhar, para te falar a verdade, só me atrapalhou. Mas, normalmente, nas reuniões, nos embates, nos conflitos, você tem outro olhar. E o meu feminismo é incorporado. Eu não analiso nada sem o olhar feminista, né? E, às vezes, até atrapalha as reuniões, as brincadeiras, as coisas, porque o pessoal já pensa assim de se fazer uma brincadeira, porque é incorporado, é uma coisa, faz parte de mim isso. Então, eu espero fazer uma gestão que tenha essa preocupação, porque a gente sabe que se não tiver, resvala e não vai fazer nada de importante para a mulher. Agora, ao mesmo tempo, para mim é uma coisa de vida, eu respiro isso, né? Não consigo pensar fora. Você acredita que o seu adversário, Paulo Maluf, faria a campanha que fez, com os conteúdos que a campanha dele teve, se você fosse homem? Nunca. Imagina. Não, acho que teve tudo a ver a ser mulher. Inclusive aquela história de desqualificada e tal. A senhora acha que ele perdeu votos por bater em mulher? Talvez sim, acho que sim, principalmente quando ele foi além da conta, acho que sim. E a senhora, que é uma mulher muito sincera, a senhora já disse aqui que sempre achou que ia ganhar. Eu quero entender isso como um cálculo político. Se a senhora pudesse responder com toda a sua sinceridade, em algum momento nessa campanha, a senhora teve medo de perder? Por quê? Porque eu sabia que eu ia ganhar. Teve medo de perder, talvez, no primeiro turno, antes do Maluf ir para o segundo. Não, acho que a senhora suspirou quando o Maluf foi para o segundo turno também. Não. E a senhora sempre achou que ele fosse mais fácil no segundo turno? Não. Acabou sendo mais difícil, Não, gente, Maluf, não põe palavra na minha turno? boca, deixa eu falar. No partido tinha gente que achava que o Maluf seria mais fácil, outros que não se manifestavam, outros achavam que a campanha seria baixa com ele, já anteviam que seria. Eu tinha certeza que se fosse com Alckmin e com a Luiza Erundina, seria mais difícil, mas seria melhor o nível, né? E com o Maluf seria muito ruim o nível da discussão. Eu não imaginava que desceria o que desceu e que fosse tão difícil. Foi difícil para mim, pessoalmente. Porque aí volta um pouco a história que eu estava explicando de psicóloga. O que é você ser psicóloga? É você
O treino que você tem de vida é a busca da verdade. Qualquer pessoa que já fez terapia sabe o que é isso. É a pessoa se conhecer bem e ajudar o paciente a se conhecer bem para ele poder ser ele, assumir as fraquezas, o que ele tem de qualidade para poder fazer os enfrentamentos dele na vida. Bom, eu tenho esse treino. Nos meus amigos, na minha família, eu funciono assim. Como deputada, funcionei assim. Até o Jacques Wagner, que é deputado baiano, né, ele brincava comigo. Isso é um oxigênio aqui na reunião, porque acaba falando as coisas e todos os esquemas se desmontam todos, né? Bom, então, se eu fosse com o Alckmin, com a Luísa Erundina, que são pessoas decentes, eu falaria, nós discutiríamos, poderia ter um chute na canela, outro, que teve, já teve, né? Não é que não teve. Mas não são pessoas que distorcem as coisas. Então, se eu conversar com alguém que eu chamei de mitômano, porque é isso, que distorce contumazmente, né? É difícil para qualquer pessoa. Para a pessoa que tem um treino como o meu, de lidar com isso e tentar trabalhar com isso, é muito mais difícil. Eu tive que fazer um esforço enorme para perceber que eu não estava falando com alguém que tinha um comportamento normal, era alguém que distorcia tudo. E, então eu não podia tratar com aquela pessoa como eu trataria com o adversário. Isso foi horrível para mim, horrível. Mas um treinamento que eu fiz, porque no final eu sabia fazer direitinho. Prefeita, eu vou fazer 4 perguntinhas de telespectadores. Há muitas mensagens cumprimentando a senhora, muitas observações políticas, mas como nós fizemos o primeiro bloco todo falando da alta política, eu levanto aqui temas mais prosaicos. Heloísa de Perdizes professora pergunta o que será feito a respeito do barulho na cidade. Quer que eu faça as 3 juntas? Não. Tá bom. Olha, nós vamos ver essa lei do silêncio. Eu, em princípio, acho que as pessoas que moram do lado dos bares têm que dormir. Ao mesmo tempo, qualquer cidade civilizada, bar não fecha à meia-noite, né? Então, eu seria contra esse fechamento à meia-noite. Mas acho que tem que ter uma acústica. Tem uma lei de um substitutivo da Aldaísa que é muito boa, é melhor do que o que foi aprovado. Vamos ver o que a gente vai fazer. Mauro, de São Paulo, representante dos perueiros da Zona Leste, como que a senhora vai lidar com o destino dos perueiros? Segundo ele, o prefeito Sassupita começou uma licitação, mas nada aconteceu até agora. Bom, olha, andando pela periferia, o que a gente conseguiu ver é que tem lugares dessa cidade onde você não chega se você não sai, se você não tem um pirueiro. Então, o ônibus não chega nesses lugares. Então, ali dá para fazer uma regulamentação e muito trabalho para pirueiro. Mas o pirueiro também, ele pode alimentar o terminal os terminais, ele pode alimentar o metrô, ele pode também circular junto com o ônibus onde ele não for predatório. Que tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o taxista, tem lugar para o pirueiro, tem lugar para o ônibus, para tudo. E vai ter o bilhete único, que eu tenho muita vontade, tenho conversado isso com o pessoal nosso de transporte, que o pirueiro entre no bilhete único, porque é uma forma de assegurar que ele vai ter um espaço. E nós vamos regulamentar. Não vou dizer para você que está perguntando, que é pirueiro, se o número vai ser, certamente é mais do que 4 mil, que isso é um número baixo. Agora, não sei, seria leviano dizer o número que vai ser. Cosme Penha, acho que é aqui de São Paulo também, o que a senhora pretende fazer com a indústria de multas em São Paulo? Olha, eu acho um horror também o jeito que está, mas acho que tem que ter multa, né, gente? Você não pode multar de forma leviana, mas multa tem que ter. E a gente tem visto que as pessoas muitas vezes reclamam da multa, mas o índice de acidentes diminui. Eu era deputada na época que o Cristóvão era governador e eu vivenciei isso muito em Brasília, que as pessoas reclamavam muito das multas, dos faróis. Tinha um nome especial, acho que era pardalzinho. Pardalzinho, E, olha, reclamavam, mas o índice, de morte de acidente de trânsito foi extraordinária a diminuição. Então, indústria de multa eu sou contra. Agora, a multa, infelizmente, ainda é o mecanismo que as pessoas entendem para respeitar a sinalização. Finalmente, João Silveira, da Vila Nova Cachoeirinha, aqui em São Paulo, diz que é seu eleitor, pergunta se a senhora pretende continuar com o rodízio de carros na capital. E por quê? Sim. Por quê? Porque não tem jeito. Você acha que a gente gosta de rodízio? Eu também acho horrível, mas não tem nenhuma solução a curto prazo. O rodízio hoje não é nem mais uma questão de poluição só, ele é uma questão de tirar carro da rua. Então, para melhorar e poder tirar esse rodízio,
a gente vai ter que tornar o ônibus melhor. Primeiro como qualidade de transporte, né? E depois como agilidade e rapidez. E para isso, para acontecer uma melhoria muito grande, tem que ter pelo menos 10 corredores na cidade. Tem dinheiro para 2. Esses 8, gente, não dá para prometer que nós vamos fazer em 4 anos. Nós vamos correr atrás de dinheiro para isso. Só um minutinho, eu vou E aí, a gente melhorando o fluxo do transporte, a qualidade, a ideia é que a pessoa que tem um automóvel, ela deixa em casa e passa a utilizar ônibus. Agora, a gente sabe, do jeito que está, a pessoa não vai, a pessoa prefere comprar um carro de 15 anos e pagar um monte de conserto nesse carro, mas ter seu carrinho do que ir no ônibus do jeito que está. Então, a gente tem consciência disso e sabe que vai ter que investir. A longo prazo, é óbvio que é o metrô a solução. Olha, eu fico até... Quando eu comecei a estudar isso, eu pensei, mas como é que a gente pode ter uma cidade de 10 milhões de pessoas e o transporte principal ser ônibus, gente? É o atraso do atraso. Agora, isso veio de 1930 e poucos, né, quando já foi decidido por grande obra viária em vez de metrô. E aí, com Maluf, governador e prefeito, a coisa foi mais longe, porque todo esse viário enorme que ele fez, a 10 quilômetros, a maioria da casa dele, poderia ter sido construído metrô, e em vez de 49 quilômetros de metrô, nós teríamos hoje 100 quilômetros de metrô, que faria uma diferença no trânsito, muito mais do que esse monte de túnel. Prefeita, eu fiz essas perguntas não apenas porque as pessoas que mandam as perguntas para cá têm o maior interesse em que elas sejam respondidas e porque as perguntas são pertinentes, como também pelo fato de que, com certeza, a administração da senhora, no comando da capital, será muito mais de questões como essa do que das questões que nós estávamos discutindo no primeiro bloco. Mas essas aí só vão ser resolvidas se a gente resolver aquelas lá. Exatamente. Então, mas o meu ponto é o seguinte, a senhora acha que isso vai, digamos assim, animar a senhora, enfrentar esse miudinho da administração, essas pequenas coisas? Olha, eu sou prática, é uma das características. Eu vou lá fazer as coisas pequenas, conversar com as pessoas, como vou também agilizar o negócio da dívida, né? Eu acho que uma característica minha, que pode dar muito certo como executiva é essa, eu resolvo as coisas, entende? Prefeito, não deixo para amanhã. Orçamento participativo. Que é um ponto central, está no seu programa, é a primeira linha, enfim, 3, 4 páginas. Quando eu ouço falar nisso, e eu não moro em Porto Alegre, nem em outras cidades que o PT administra, parece assim que nem quando eu ouço dos empresários que eu escuto, agregar valor ao produto. É bacana, mas eu não sei o que é. O que é o orçamento participativo? Como é que vai funcionar? Eu chego lá, aonde eu chego, me inscrevo, tem uma lista, não tem, eu digo alguma coisa, o que eu falo vale, não vale. Que negócio é esse? Como é que funciona isso? Você vai ser relator, Zé Paulo. É um enorme desafio aqui em São Paulo, né? Porque a Luiza Erundina não conseguiu implantar e numa cidade desse porte é difícil. Agora, por que é muito importante que a gente consiga? Porque é a forma da pessoa que mora naquela região poder dar um destino para o recurso e, principalmente, ali entender por que não dá para fazer tudo, né? Sim, mas aí, como é que é? Calma, Vai deixa eu explicar. No meio da praça? Calma, Desculpa. companheiro. É que eu sou jornalista, né? Mas eu não ansioso. Então, até já esqueci onde eu estava, estou cansada, peraí. Bom, então, o que nós vamos fazer nós estamos vendo como fazer, não tem isso pronto ainda para 10 milhões de pessoas, e claro que vai ser difícil 10 milhões de pessoas participarem. Uma das coisas que eu acho importantíssima é agilizar isso, essa participação, para a internet, primeira coisa. Aí, logo já me disseram, mas internet, que porcentagem sabe mexer no computador, que porcentagem tem acesso? E daí até que surgiu essa experiência do sampa.org, no Capão Redondo, foi que eu falei, olha, se a população carente não sabe mexer em computador, é porque não tem acesso. Vamos fazer um projeto para mostrar que isso é absolutamente possível. E foi implantado no Capão Redondo esses 12 pontos, né? E para a população carente, como a gente não é prefeitura, nós fizemos nas favelas, nas associações de bairro, e na primeira semana teve que fechar a inscrição, porque tinha fila de quarteirão para as pessoas. E é uma coisa que aprende a mexer no computador. Por que é importante isso? Não só porque é um instrumento de fiscalização da prefeitura, que a gente quer colocar essa transparência na internet, mas também para poder participar do tal do orçamento participativo. Que é a prefeitura... Quer dizer que eu clico lá o que eu acho e aí chega é isso. Não, agora, como isso não foi feito ainda, gente, a participação pela internet também.
né? Nós vamos ver como vai funcionar. Eu participei de alguns onde foi do jeito tradicional. Por exemplo, eu fui no em Santo André, que eu achei interessante. Primeiro tem várias reuniões. Primeiro mostrando o orçamento inteiro da cidade, depois mostrando o que está alocado para aquela região, o porquê, e aí colocando o que a prefeitura acha, a partir dos seus estudos técnicos, que seria prioridade para aquela região. A escola, o córrego, a ponte e tal. Aí tem uma reunião que as pessoas do bairro, né, que vai quem quer, isso é fartamente noticiado no bairro. Aí as pessoas dizem o que elas acham que a prefeitura não colocou. E aí há uma votação. No dia que eu fui, já estava no estágio da votação. E eu achei interessante, porque eu vi lá discutindo, era uma avenida que queriam que fosse duplicada, e tinham várias coisas. Não dava para fazer tudo, obviamente. Então, eles iam escolher os três, quatro coisas prioritárias. E, para minha surpresa, o que ganhou como prioridade não foi o que eu imaginei. Quando eu me manifestei para o Celso Daniel, eu falei, mas como é que ganhou isso, né? Ele falou, olha, porque esse pessoal aqui já tem um hábito do orçamento participativo, então eles não pensam mais só no próprio umbigo, porque quando começa o orçamento participativo, é a minha calçada, a pessoa quer o umbigo ali, quer dizer, não como crítica, mas é que a pessoa está abandonada, ela quer que asfalte a rua dela, né? Mas o que vi em Santo André foi a população votar em primeiro lugar para aquela região, que era uma região carente, distante do centro, vans para transportar idosos e pessoas portadoras de deficiente para os seus tratamentos diários no centro da cidade. Eu fiquei emocionada quando eu vi. E o dinheiro alocado primeiro foi para isso. Então a população decidiu, todos decidiram que a duplicação da avenida que era importante, o asfaltamento da outra que era importante, não era tão importante quanto pôr o primeiro recurso para isso. Agora, isso precisa um pouco de estrada para as pessoas terem esse comportamento. No começo é mais a minha rua, a creche do meu bairro. Depois as pessoas começam a ter uma sensibilidade. A funcionar? Primeiro dia? Não, nem pensar primeiro dia. Alguma coisa. Nós temos ainda que articular muita coisa. Vai ter a administração regional substituída pela subprefeitura. Gente, esse mandato agora, né, como prefeita, vai ter muita inovação junto, né? Nós vamos ter essa mudança de administração regional para a subprefeitura, isso é uma enormidade que vai ter que ser feito na cidade. E o orçamento participativo introduzido ao mesmo tempo também é outra coisa grande na cidade a ser introduzido. Prefeito, com relação a... Só está falando de trânsito, só para pegar um pouquinho carona, tem um projeto emperrado na Câmara, eu gostaria de saber a opinião da senhora, que é a questão do rodanel. O governo do Estado reclama que não há contrapartida do município e realmente o município não está participando. A senhora é favorável? A senhora vai tentar agilizar isso aí no início ou a senhora vai esquecer isso por enquanto? Não, eu sou favorável ao rodoanel. Agora, durante a campanha, eu já coloquei que a prioridade para a cidade vai ser o metrô, em custos desse porte, né? Agora, nós vamos ter que ver, não é uma coisa que dá para dizer, né? A prefeitura teria que estar contribuindo, mas parece que parte do recurso a prefeitura não pôs nada, mas parte da União está conseguindo agilizar, agora recentemente, porque também estava bem paradaço. Completamente parado. Prefeita, o PT ganhou várias capitais importantes, foi o partido que teve a vitória mais significativa em todo o Brasil, fez a principal cidade do Norte, refez Belém, a principal do Nordeste, a principal do Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Em Brasília, os governistas acreditam muito no desempenho sofrível dessas administrações, principalmente em São Paulo, pelo caos de São Paulo. O que eu lhe pergunto é, se daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a Prefeitura de São Paulo, as prefeituras petistas, elas vai dar tempo dessas prefeituras, as administrações estarem com um bom desempenho para não prejudicar a eleição de 2002 ou não? Olha, é um exercício de futurologia. O que eu posso dizer é que nós vamos mostrar algum resultado em 6 meses. Nada de milagre, mas uma presença já na cidade. Prefeito, isso já é significativo para o... Como é que eu posso saber, camarada? Prefeita, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Espero que seja. Em que se baseia a sua convicção de que a senhora não vai decepcionar nesse período que o colega perguntou? A mesma convicção que eu ia ser eleita. Sim, mas por quê? É interno, não tem explicação, gente. É interno, eu sei que eu vou fazer. Prefeita? Interno, uma coisa... Vai dizer, bom, é louca, como é que tem isso? Não tem explicação concreta.
Nós temos propostas, eu sei exatamente o que dá para fazer. Eu sinto que na campanha eu martelei o tempo todo que milagre não ia ter. As pessoas têm um bom senso, ninguém que está assistindo a gente é tonto achar que vai fazer assim. E essa cidade que está 8 anos nesse mar de lama, e com essa corrupção, sem construir creche, sem construir EMEI, com a saúde do jeito que foi, só com escândalo, com a educação sem investimento, com o transporte do jeito que está, alguém chega lá, num passo de mágica vai resolver. As pessoas sabem. Agora, o importante para segurar esse saber da população é eu estar em contato. Isso eu sei. Prefeito, que tem que fazer. Tem que estar em contato e tem que estar explicando o tempo todo. Dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. E isso eu pensei muito. Como manter esse contato com a população, né? E estou com uma ideia, eu não sei se é uma ideia factível, se vai dar certo, mas é uma ideia de pelo menos umas vezes por semana ir nas subprefeituras, que hoje são as administrações regionais, de manhã conversar com as associações organizadas do bairro e tal, e de tarde ir na área carente da região, não para inaugurar coisa, nada disso, conversar e ver. Por quê? Porque é nesse contato que você explica para a população, como eu explicava. E os jornais até fizeram matérias, eu não falei uma mentira, não fiz uma promessa. A pessoa dizia, não, vai me dar uma casa? Eu falava, não vou dar casa, gente. Como é que eu posso prometer que vou dar uma casa para você? A gente vai tentar urbanizar essa favela, a gente vai fazer. Agora, são 2 milhões de favelas, se a gente vai conseguir chegar nas suas, eu não posso garantir. E as pessoas diziam, obrigada, eu pensava, mas ela agradece que eu escutei, falei a verdade, ela sabe que eu vou tentar fazer. Ou seja, a senhora vai pegar uma cidade muito pior, em piores condições, mas uma sociedade muito melhor, mais organizada, que pode lhe ajudar. Você colocou de um jeito bonito, Fátima, espero que seja isso, não sei o que é, mas espero que seja. Deixa eu lhe perguntar uma pergunta de caráter mais geral, com o resultado das urnas que saiu ontem aí, é o seguinte, os partidos que apoiam o governo Fernando Henrique tiveram uma votação que soma 17 milhões de votos, são quase 10 milhões de votos a menos do que tiveram na eleição passada. O PT puxou os votos da oposição, que teve aí, foi o partido que teve o maior crescimento de 2,6 milhões para 14 milhões de votos. O que levou os partidos de oposição a terem uma votação muito maior do que os partidos que sustentam o governo Fernando Henrique. Isso aumenta a responsabilidade não só das administrações do PT, como da indicação de um candidato internamente dentro do partido que seja viável para 2002 na presidência e aqui para o governo do Estado de São Paulo. Eu lhe pergunto, o Lula é o candidato viável ainda, tendo perdido várias eleições seguidas, e se aqui em São Paulo o candidato será José Genuíno? Para onde? Para o governo do Estado. Gente, como é que eu posso responder isso? Isso não está na pauta ainda. Olha, apesar de vocês serem jornalistas, parece que não cai a ficha, né? Que no PT não funciona bem assim. Né? Mas, prefeita, vão ter os candidatos que quiserem, né? E aí no PT tem prévia. E se tiver um candidato que não tem a menor chance, mas quiser ser candidato, ele vai ser candidato. Mas a senhora hoje, por exemplo, já disse que essa votação que teve o PT em São Paulo e a votação no Brasil o anima a ser candidato se o partido quiser. Ou seja, já está se oferecendo. E foi um candidato Aliás, eu achei simpático uma coisa que ele falou. Ele disse que ele sempre foi o candidato quando o PT tinha pouca chance. Agora que melhorou, vão dizer que não pode. Então, prefeita, eu queria agregar... Eu pergunto, o partido vai dar uma outra chance para ele? Eu não sou o partido são todas as instâncias partidárias. Prefeita, eu acho que ele tendo desejo... É o mesmo assunto. Né, é o mesmo assunto aqui também, eu vou fazer. A chance dele ser o candidato é muito grande. Werner Everton Carmona, de Santa Gertrudes, aqui em São Paulo, pergunta se a senhora acredita, é a mesma questão colocada de outra maneira, que o avanço do PT nas eleições municipais possa ter reflexo na futura campanha presidencial de 2002. Eu posso agregar um dado só para essa pergunta, que é a seguinte, que além desse crescimento eleitoral, o PT passou a administrar uma receita de mais de 16 bilhões de reais. Uma receita anual nesses municípios. Então eu queria inverter a pergunta. Que é feita pelo Canzian e pelo Camarote, é o seguinte, a partir dessa nova base, dessa base administrativa, o PT, o que a senhora acha uma estratégia melhor para o partido? Investir novamente no tudo ou nada, em 92? O que é tudo ou nada? Investir na presidência da República, não estou falando de nome de candidato, ou repetir a estratégia que veio para esse ano, que foi de crescimento paulatino. Investir em governadores, Não, o PT tem candidato. Investir em muitos deputados. O PT tem candidato à presidência. Que é o Lula? Não sei. A senhora pode ser candidata e quando?
Eu vou cumprir 4 anos. Com certeza. Falei isso 350 vezes na campanha e repito agora. Voltando às pequenas questões urbanas, essa questão, tem duas coisas que eu gostaria de perguntar. Uma sobre questão de cultura na cidade de São Paulo, com toda essa capacidade que tem a cidade, a sua tradição, questão que tem ficado muito relegada, mas principalmente mais difusa pela cidade, né, ocupando áreas de periferia, enfim, oferecendo isso. Como é que a senhora pretende lidar com isso? E voltando aí numa pequena questão do trânsito, o tratamento do pedestre em São Paulo, que é um horror. Né? É um horror. Sinal de pedestre, não existe. O sujeito para andar a pé em São Paulo ele precisa ter um tempo enorme, porque a cada sinal ele demora 6, 7 minutos para poder atravessar uma rua. Quer dizer, o pedestre vai continuar sendo tratado Você está falando porque ele pula ambulante ou porque o sinal demora? Porque o sinal demora. É porque a prioridade é do carro. Eu pedi uma explicação, porque tinham deixado. Havia um sinal que eu atravessava sempre, pedi uma explicação por que estava demorando tanto. Aí a explicação é a seguinte, é porque não há congestionamento de pedestres, só há congestionamento de automóveis. Então, portanto, o pedestre que espere. Né? Então, como é que a senhora vai lidar com as questões desse tipo? Nessa questão do pedestre que você falou, tem que ter uma regulamentação, inclusive regularizar os semáforos todos. Isso é uma questão que tem que ser vista. Agora, outra questão que você falou era da cultura. Né? A cultura é um assunto tão importante, né? Nós temos que pensar assim, o que é cultura? Cultura é a possibilidade de você adquirir conhecimento e também de lazer e entretenimento. Acho que as coisas também caminham juntas, né? Então, um investimento grande tem que ser na área de educação. E até quando eu comentei isso com os adolescentes lá, eles falaram, mas cultura, investir em biblioteca. Eu falei, gente, cultura tem que investir em biblioteca, tem que investir em informatização das bibliotecas, tem que dar capacidade para as pessoas poderem adquirir conhecimento. Isso é cultura, né? E aí, a cultura é muito ampla, vai desde os grandes eventos de gestão, Maluf e Pita, que são grandes eventos no Ibirapuera, não temos nada contra, a gente pode continuar, mas você levar também os grandes eventos para os outros lados e deixar a cultura das localidades, principalmente na periferia, que eu tive um contato muito bom, muito próximo com o pessoal do movimento do hip hop, né? Desde a campanha para a governadora, Mano Brown, os Racionais, o Taíde, toda a turma do hip hop que apoiou a gente. E eu fico fascinada com eles, Brizola, porque a capacidade dessa moçada de sair da condição que saíram, canalizar isso para uma energia construtiva e fazer música dessa revolta, da onde a sociedade os coloca, a gente não pode deixar isso desperdiçado, né? Agora, eles não têm, a maioria dessa juventude, que está, por exemplo, estou falando a coisa específica da música, né? Eles não têm onde se apresentar, não têm os instrumentos. Em São Paulo tem 10 milhões de habitantes, 10 casas de cultura depredadas. Então foi abandonado tudo nessas gestões, tudo que é do povo, entende? O que não é belo evento, esquece, não tem. Então nós vamos fazer isso renascer. Agora, eu não posso esquecer, e olha, foi na candidatura para governadora, quando a primeira exposição do Sebastião Salgado, aqui, não essa que teve recente do Sesc, uma outra, foi numa galeria, acho que na Rua Estados Unidos. E eu fui na periferia, veio um rapazinho e falou, olha, eu queria ver essa exposição, eu quero ser um fotógrafo, né? Mas eu não tenho como ir lá no centro da cidade, não tenho nem dinheiro para a condução. Por que o Sebastião Salgado não vem para cá? E aquilo ficou em mim, né? Eu falei, por que o Sebastião Salgado não vai para lá, né? Essa exposição maravilhosa do Sesc, a gente não tem nem lugares de amostra, a gente pode começar a criar, né? E descobrir os espaços onde isso possa ser feito. E é muito importante, quer dizer, você dá a possibilidade da cultura popular emergir lá, vir para cá, e das grandes obras, das grandes exposições também irem para lá, não fazer as pessoas se deslocarem. E quando você pensa no acervo dos nossos museus também, nós temos muita obra que nunca saiu do subterrâneo, porque nós temos um acervo tão rico em cima que não tem como você pôr um Renoir embaixo, né, no subterrâneo. Então, o que está bom não tem espaço em cima. Agora, tudo pode circular na cidade e não circula. A gente veja, por exemplo, o exemplo do Beaubourg na França, quando ele foi reformado, eles pegaram todas, não sei se todas, mas pegaram grande parte das obras e levaram para Saint-Denis, que é um bairro operário. Criaram as condições de levar para lá.
E isso tudo pode ser feito também, sem precisar estar fazendo reforma, mas pensando que a população da periferia tem que ter acesso, ela tem que ter espaço para mostrar a cultura e a produção de arte, e as centenas de milhares de pessoas que produzem cultura nessa cidade que não tem espaço. Aliás, uma das coisas complicadas resultantes de uma lei boa, que é tanto a lei do Marcos Mendonça como a lei do Rouanet, que sempre acaba gozado, é feito com a melhor intenção, funciona de um lado e tem um prejuízo do outro. Como existe esse patrocínio, o que acontece? A cultura sempre fica com um orçamentinho desse tamanho e, bom, então vai correr atrás do patrocinador privado, né? Só que quem vai pôr o dinheiro não patrocina qualquer coisa, quer patrocinar uma coisa legal para o produto que ele quer vender. É agregar valor, né? Agregar valor, exatamente. Agora entendeu o que é agregar valor, Sabe-se né? lá que seja isso, né? Pois é, aí agrega o valor. A gente sabe muito bem o que é isso, agregar valor. Então, aquele cara que faz cultura, que tem uma peça legal, que tem atores que estão engajados, ele não arruma patrocínio, mas se vai uma star da televisão, arruma. Então, isso acabou desvirtuando até os projetos das próprias estrelas de televisão, que também sabem que não é qualquer peça que os outros vão patrocinar. Então, a cultura fica sendo balizada pelo patrocinador. Isso é um desastre. Então, a gente tem que deixar isso acontecer, o patrocinador manter lá quem que ele quer financiar. Mas você não pode deixar sem financiamento os projetos que são de outro tipo. Isso, quando eu percebi isso na discussão com os artistas, falei, meu Deus, mas que coisa complicada é essa, que sério, né? E feito tudo na melhor intenção, mas são os desvios que a gente, percebendo, começa a corrigir. Prefeito, vamos começar mais uma rodadazinha aqui de perguntas de telespectador. Rogério Matos, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: por que no debate da TV Globo, por 2 vezes, a senhora não respondeu a pergunta ao Paulo Maluf sobre o seu apoio à extradição dos sequestradores de Abílio Diniz? A senhora se sentiu numa saia justa? Não, é porque com ele não dá para responder a verdade. Se quiser, eu respondo agora. Por favor. Com ele, olha, você não pode tentar explicar nada, porque na frase seguinte, na tréplica ou réplica, ele distorce. Vou responder com muito prazer, com mais tempo para você. Essa questão do... Primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando Abílio Diniz foi sequestrado, o cardeal estava lá mediando e o Suplicy foi lá. Por quê? Porque foi apoio ao sequestrado. Por quê? Primeiro porque implicaram o PT na história. O PT não tinha nada a ver com o sequestro, mas saíram manchetes no Brasil inteiro. Nós recebemos jornais do Brasil todo onde tinha PT sequestra Abílio Diniz. E isso ajudou o Lula a perder a eleição, contribuiu. Então tinha essa questão e tinha a solidariedade a uma pessoa que estava sequestrada em uma situação difícil, e o PT metido na coisa sem estar metido. Depois a gente soube que enfiaram a camiseta do PT à força neles, torturaram, o PT não tinha nada a ver com isso. Então teve um primeiro momento que o Maluf nunca contou, que foi de solidariedade ao sequestrado. Depois teve um outro momento, que aí faz parte da luta de direitos humanos, né? E do Partido dos Trabalhadores, e muito também da trajetória do Suplicy, né? E qual é a trajetória? É a trajetória de respeito às pessoas, não importe quais as pessoas. E nessa questão, ele tinha sido procurado pelo embaixador do Canadá, por todas as pessoas que estavam presas, os sequestradores, que a pena já tinha sido cumprida, né? E eles já deveriam estar em liberdade condicional e já deveriam estar extraditados, alguns deles. E não estavam. Então, essa presença ali era para que a pena fosse cumprida da forma que tinha que ser na lei. Não era nem para te soltar, nem antes da hora, nada disso. É que fosse respeitado o que é direito. E isso é uma coisa que o Suplicy não fez por ele só. Faz continuamente, gente. Hoje mesmo, foi visitar um preso na cadeia em Parelheiros. E eu falei, mas você conhece ele, Eduardo? Não, mas a esposa está tão triste, é uma pessoa que eu tenho um respeito, é uma ambulante, eu vou ver como está. E foi, passou a tarde lá. E por isso que ele é eleito, gente, porque é uma pessoa que não põe no jornal esses atos de solidariedade que faz, né? E, então, agora eu estou explicando. Agora adianta explicar para Paulo Maluf num debate em 1 minuto? Só porque ela está falando de Maluf, a prefeita ficou de nos dizer aqui no intervalo alguma coisa sobre esses momentos de tensão que a senhora
viveu no final da campanha. Eu mesmo esqueci o que era que a gente estava falando. A senhora estava falando do medo de perder. A senhora dizia que não teve medo em momento algum, mas que lhe aconteceu algo muito engraçado nessa relação de analisar o seu adversário, de conviver com... Desculpa, eu esqueci. Então fica para a próxima. É que eu estou muito cansada, desculpa, eu esqueci. Se eu lembrar no meio, eu volto. Volta para aqui com os telespectadores. Desculpa. Alberto Zanino, da Vila Brasilândia, copeiro, e Ricardo, que manda a sua pergunta pela internet. Eu peço que as pessoas se identifiquem de onde são, porque não sou eu, hein? Vem só o endereço aqui eletrônico. Perguntam o seguinte: o que a senhora vai fazer em relação ao IPTU? E o Ricardo especificamente pergunta se a prefeitura volta com o IPTU progressivo. Volta. E vamos explicar o que é isso. O IPTU progressivo, ele existe há bastante tempo, na época do Jânio Quadros já tinha. Agora, é lei hoje no país, todos os partidos votaram. A situação em São Paulo era assim: quando a Luiza Erundina assumiu, o valor venal das casas era um desastre absoluto por causa da inflação. Então se corrigia 10% ao ano numa inflação que vocês lembram como era. Então estava tudo desregulamentado. O que o PT fez? No primeiro ano ele regularizou em 30%, corrigiu o valor venal das casas, pelo menos valessem 30% do que valiam de verdade. Depois isso foi aumentado para 70% do que valia a casa no mercado. E, com isso, a prefeitura começou a arrecadar mais. Quando o Maluf foi prefeito, ele aumentou o IPTU, ele fez uma coisa única, que foi 0,6%, o que causou uma distorção danada. E o exemplo foi o próprio, eu moro no mesmo bairro que ele, né, do lado, algumas casas, alguns quarteirões para lá, tudo aumentou, mas, por exemplo, nos nossos bairros aumentou 12%, na Zona Leste aumentou 26% ou 28%, agora posso estar equivocado se foi 26% ou 28%. Na Zona Norte eu sei que aumentou 31%. Eu sei que na rua dele aumentou 0,8% na Costa Rica e numa rua Amador Bueno Veiga, acho que Amador Bueno Veiga, na Zona Leste, aumentou 100%. Então, essa história de colocar 0,6% como uma alíquota só alíquota, para todo mundo. Para quem morava nos Jardins e pagava 1 e pouco, desceu uma barbaridade, diminuiu, né? E para quem pagava 0,4%, aumentou. O que Pita fez? Pior, aumentou para 1% a alíquota. Então, o que aconteceu? A grande maioria da classe média passou a pagar muito mais do que deveria estar pagando. E, então, o que é o IPTU progressivo? Ele vai, quem está isento, vai continuar isento, obviamente. Talvez dê até para ampliar essa isenção. Por isso que o Maluf também falava que ampliar, dá para ampliar. Não é porque ele quer ampliar, é porque a lei permite o imposto progressivo. Então, vai dar para ampliar. E 80% da população da cidade de São Paulo, quer dizer, a população classe média mesmo, vai diminuir, porque esse 1% de alíquota é um absurdo total. Vai dar para diminuir. Mas como é que não perde receita? Porque aumenta de quem tem hoje pagando menos. E que hoje pagam 1%, que é ridículo. Grandes terrenos, grandes propriedades que não está... Eu só queria mais uma pergunta aqui do telespectador, que é de Regina Naito, da Vila Prudente, pergunta se a senhora vai concluir a obra do Fura-Fila. Olha, infelizmente vou ter que, né? Porque esqueleto não vai dar para deixar no meio da cidade. Agora, o que a gente está estudando, Regina, primeiro, olha, essa obra, cada vez que eu me informo mais, ela é um destempério, porque a última que eu soube é que é o avô da tecnologia. E lembra quando foi vendido naquela época que era uma grande modernidade? Não é, nem isso é, né? É feita numa avenida do Estado, onde se fizesse um corredor, fazia quase o mesmo efeito, por infinitamente menos dinheiro. Agora está lá tudo esburacado, aquele negócio passando por cima, não sei se vocês andaram vendo como é que está, não dá para ficar daquele jeito. Agora, o que os especialistas me colocaram, que acho que aí faz um certo sentido, é que indo de um parque Dom Pedro II para o Sacomã, o gasto nisso não compensa o fluxo de pessoas, mas se cumpridar um pouquinho para a Vila Prudente, 1,5 km, aí justificaria, porque você revitaliza a Vila Prudente, que está deteriorada, você tem um fluxo de gente ali que o metrô foi desviado por causa desse fura-fila. Então, daria para dar um sentido nessa obra, né? Então, a gente tem como intenção terminar o fura-fila. Hoje foi suspenso, acho que eu soube hoje disso, uma licitação em relação ao fura-fila, mas que parece que era complicada e foi suspenso, que eu fiquei bem feliz. Prefeita, a senhora vai... Já se especula muito nomes para o seu secretariado. Deputado Paulo Teixeira para o governo, Aldaís Sposati.
Você tá na Folha? Não. A Folha faz essas especulações, o Fernando Canzian está aqui. Agora, de fato, o que existe nessa montagem? Qual vai ser o perfil desse secretariado seu? Há mulheres no secretariado? Há mulheres no secretariado. A senhora vai você botar vai cota no outros secretariado partidos, também? como é que não? vai ficar? O sistema de cotas vai funcionar para o secretariado Os outros partidos também, vão fazer parte? Cotas de mulheres, 30%? Eu até gostaria de 50% para as mulheres no secretariado, né? Bom, não, nós não pensamos ainda, gente. Porque só 50% de mulher. A senhora já tem Porque já tem a prefeita, ué, você quer mais? a senhora já tem alguns nomes, né, prefeito? Nenhum. Uma outra coisa, prefeito... Então como é que vai ser o perfil? Como é que a senhora vai... Qual é o critério? Vai ter é a só cota? isso que eu estou falando. Vai ter a cota, como o Fernando estava dizendo? Não, eu posso dizer uma coisa. Eu acho que eu tenho um privilégio, que foi chegar a essa prefeitura sem ter feito nenhuma promessa de secretaria, nenhum loteamento, nem internamente no partido e nem para os partidos coligados de primeiro momento, nem para os que apoiaram e nem para os que fizeram aliança. Então, eu estou com total liberdade para formar esse secretariado. A partir disso, a única coisa que eu sei é que tem que contemplar esses votos que eu tive que foram além do PT. Mas não do tipo, olha, eu dou uma secretaria para vocês me apoiam na Câmara. Nós vamos ver nomes competentes, que tenham um compromisso com as propostas que a gente fez, um compromisso ideológico. Perfil mais técnico? O prefeito. Provavelmente mais técnico. Vai ser esse mesmo esquema? Possa ser amplo. Tentando interromper. E que depois a gente vê como isso vai se bater com a Câmara, com o resto. Mas não vai ser tomar lá, dar cá. Vai ser esse mesmo perfil de secretarias, esse mesmo finanças, cultura, não sei o quê, ou tem alguma ideia de... Não, isso eu já estou pensando como fazer, mas não Quer dizer, vai ter mudanças. Qual é o principal defeito do... não é certo, por isso que eu não quero falar, porque ainda não é certo. Qual é a principal fraqueza, fragilidade ou defeito desse modelo atual das secretarias, do desenho de hoje? Eu não vou falar sobre isso agora, porque seria adiantar alguma coisa que eu vou falar final de novembro, começo de dezembro. Prefeito, e sobre as subprefeituras, que a senhora está numa entrevista recente... Cansada, porém nem tanto, né? Numa entrevista recente, a senhora disse que algumas áreas da cidade, que hoje não são atendidas sequer pelas administrações regionais, serão criadas também subprefeituras ali. A senhora não tinha ainda o número de subprefeituras que vão estar envolvidas na cidade. Uma coisa que eu gostaria de saber, eu acho que a senhora poderia explicar um pouco melhor o funcionamento das subprefeituras e como é que vão ser escolhidos esses subprefeitos. Vai ser uma pessoa que mora nos Jardins, que vai para o Grajaú trabalhar lá, ou a senhora vai tirar uma pessoa de lá? Como é que vai funcionar esse esquema, não só da escolha da pessoa, como uma explicação geral aí para a população, que vai ter um sistema novo? Olha, a primeira coisa, a lei orgânica do município requer que nós façamos essa proposta das subprefeituras. E nós somos a favor, achamos justo e ficamos com pena que isso não tenha sido já adiantado por os outros prefeitos. Agora, é uma realidade dura que nós temos 11 áreas da cidade, 11 regiões, todas na periferia, algumas com um crescimento demográfico na última década de 140%, com uma juventude de 48% morando naquele lugar, adensado do jeito que está, sem presença de nada, não tem Estado, não tem prefeitura, então, tradução, não tem colégio, escola, posto de saúde, não tem nada, abandonado total. Não podemos deixar assim. Agora, a gente tem 28 subprefeituras, administrações regionais funcionando. E você não pode, quando assume um governo, dizer agora eu vou mudar todas para lá ou para cá. Você tem que manter em funcionamento, né? Então, nós vamos pegar as administrações regionais, elas vão se transformar em subprefeituras, as que estão aí no dia que a gente assumir. Eu não posso parar tudo. Então, nós vamos assumir, aumentar já a responsabilidade que elas têm, que hoje é só zeladoria. O que hoje faz uma administração regional fora, o que a gente lê no jornal de feio? Elas têm que podar a árvore, fazer o asfalto e tal. Isso fica. Agora, o que nós vamos fazer a mais? Elas vão ser as articuladoras dos projetos sociais e elas vão ser as responsáveis pelo desenvolvimento econômico. Aí você já vê que o perfil... Como é que vai ser essa divisão do dinheiro? Porque hoje é um orçamento que é distribuído pela prefeitura. Agora, eles vão ter autonomia para gerir parte dos recursos? Vão, mas eu não falei ainda o principal, que temos 28, e nós vamos ter que ampliar. Agora, eu não vou pôr mais dinheiro, porque nem tem como você pôr mais dinheiro. Então, nós vamos ter, e as administrações regionais, o problema dela é corrupção, não é cabide de emprego, né? Então, elas são mais... A prefeitura só gasta 43% com
com a Folha, né? Então nós vamos ver como é que a gente vai poder ampliar e descentralizar isso sem contratar gente. Não é uma equação fácil. Por isso que eu estou demorando um pouco para colocar. Graças a Deus eu vou ter até janeiro para pensar isso. Em relação a como vão ser nomeados, né? Isso é uma responsabilidade da prefeita, né? Agora nós vamos ouvir muitas pessoas. E eu acho que a característica tem que ter compromisso com os projetos da gente. Tem que ter capacidade de articular as lideranças da região. E tem que ter 2 critérios fundamentais que é a exigência do eleitor hoje. Competência e honestidade. Prefeita, e a criança, prefeita? Como? E a criança? As creches, acaba de sair uma pesquisa da PUC mostrando o estado lastimável do sistema de creches do Brasil inteiro, inclusive em São Paulo. A pré-escola é outra área onde o déficit é tão grande quanto o do ensino médio. E o ensino básico, como é que a senhora vê a possibilidade, as perspectivas de incorporar as creches no sistema de ensino, como é previsto pela Lei de Diretrizes e Bases, resolver o problema de déficit ou melhorar o problema do déficit da pré-escola? Como é que a senhora vê a municipalização do ensino básico na cidade? Olha, isso é indesculpável na administração Maluf Pita, e o Pita é responsável último nisso, que a Lei de Diretrizes e Bases já tinha feito essa obrigatoriedade das ADIs, que são as atendentes das creches, terem um nível de escolaridade que elas não possuem hoje. Ele teve 3 anos para fazer isso e não fez. Então, nós temos um problemaço no dia 1º de janeiro, porque se tem que cumprir a lei. Agora, o que nós vimos é que tem uma possibilidade que essas pessoas possam ter um diploma, que é o exigido, a partir da prática. Quer dizer, elas poderem ter acesso a uma reflexão teórica em cima da prática e ter esse diploma, as pessoas que já estão trabalhando há tanto tempo. O que eu acho correto. E nós vamos possibilitar isso. Eu tenho já conversado com algumas universidades da possibilidade de dar esse preparo para elas. E tem isso na lei, é possível. Na questão desse decreto que o Pita fez, que vai tirar as crianças da creche, né, porque vão fazer 3 anos e 9 meses, que o Pita tinha também que ter feito essa previsão e não fez, e já deixou o problema para o próximo, nós vamos deixar na creche. O que vai fazer? Falar para a mãe tirar da creche? Não dá para fazer essa maldade. Quer dizer, aí a diferença, talvez, de prefeita mulher, viu? Eu não vou fazer essa maldade, vai ficar lá. Agora, nós vamos ter que pôr dinheiro, por exemplo, creche, você pode conveniar, você pode ter creche indireta, EMEI não pode, EMEI tem que construir, fora ser caro, demora. Então, é um problema enorme, porque na EMEI só fica 3, 4 horas, tem umas que ficam 3, outras que ficam 4 horas, então a mãe tira a criança da creche, que fica lá 8 horas, aí vai para a EMEI, onde a criança fica 3 horas só. A mãe aí tem que largar o emprego, como é que a mãe faz? Então, tudo isso está previsto na Lei de Diretrizes e Bases. Ele teve 3 anos para começar a solucionar o problema, não fez nada. Então, a gente tem um problema com a atendente, tem um problema da estrutura e tem as mães desesperadas fazendo pressão. Só o Dirceu Brizola. Nós vamos ver como fazer, né? Não dá para fazer tudo, não é uma coisa prioritária. Mas está no seu horizonte? Lá bem na frente, porque a própria condição da escola hoje, Fátima, quando você vê as professoras com 45 crianças na sala de aula e a história do tal do ciclo, né? O ciclo, eu sou psicóloga, né? O ciclo é uma coisa fantástica se bem aplicada. É o que há de mais moderno em pedagogia. Só que o que eles fazem? O que é o ciclo, né? É bom eu poder explicar isso. Itamar acabou com isso. Né? Não, o ciclo o que é, gente? Se vocês têm filhos, você sabe que uma criança de 7 anos, ela tem, ou 8 ou 10, elas não são idênticas, elas têm um amadurecimento emocional, intelectual diferenciado. No costume tradicional, que eu fui educada e provavelmente vocês, leva a bomba no fim do ano. Aí volta. Por um momento, às vezes, que os pais estão brigando em casa e a criança não consegue se concentrar, vai mal e fica lá e aí perde tudo, porque repete a escola e a criança vai mal e pronto. E com o ciclo, ela tem uma oportunidade de um acompanhamento onde a professora vai vendo como é que ela está indo, vai acompanhando, e se ela está mal, ela tem recuperação, e ela não leva a bomba e perde o ano, ela tem uma recuperação para ajudá-la a passar. Com 45 crianças na sala de aula, isso não é possível. Então, eles pegaram o ciclo, que é uma coisa legal,
mas puseram 45 crianças, o que não tem acompanhamento nenhum. Então passa todo mundo e ninguém aprende nada. O que nós vamos fazer? Lidar com o dado de realidade. Primeira coisa, você não pode imaginar que se tem 45, você vai pôr 35 em pouco tempo, porque teria que construir mais escola, o que é muito difícil da gente, porque tem gente sem escola. Tem gente sem escola em São Paulo, né? Primeiro tem que entrar esses na escola. Aí, o que a gente pensou é que toda escola tem um professor substituto que ganha, tem salário, fica lá do lado de fora sentado. Vai entrar para lá de dentro e vai começar a auxiliar a professora. Então, aos poucos, a gente vai melhorar a qualidade. E vamos fazer as parcerias. Tem a Câmara Americana, tem a Fundação da Viviane Sena, tem a do Itaú. Tem recurso, entende? Para a gente tentar dar condições melhores. Nós vamos usar tudo. Só mudar o assunto. Prefeito, sobre essa questão ainda de tratamento de infância, escola e também juntando com as administrações regionais, em algumas cidades, Nova York é um exemplo, obtiveram êxito convocando a própria população a participar dessas tarefas públicas, né? De serviço voluntário, etc. Em Nova York, por exemplo, entregaram várias tarefas aos pais, né? Tarefas ligadas à escola, desde ajudar a criança a atravessar a rua, fazer segurança contra tráfico, isso. E muitos foram convocados, ou foram, enfim, foram dadas atribuições maiores a essas pessoas e uma participação. Como é que a senhora vê isso? Porque um dos problemas centrais dessas administrações regionais, fora todos os demais, é que elas estão absolutamente distantes das suas regiões. Quer dizer, ninguém se sente próximo em São Paulo da sua administração regional. O cidadão não se sente próximo. Então, não existe essa participação. E tem umas que existem só no papel, Dirceu. Tem uma na Zona Sul, não sei se é de Cidade Dutra, não existe. Tem lá, administração regional. É para dar emprego, cabide, fazer aquele fatiamento que os vereadores ficaram muito conhecidos. Não existem. Então, mesmo entre as 28, tem uma, gente, que existe para inglês ver e para poder roubar. Não existe verdade. Então, mas elas passando a existir, elas poderão ter essa função de proporcionar uma participação da população, enfim, esse voluntariado, tá certo? Para tarefas como, por exemplo, poderia ser interessante, creche, mas eu não ponho uma fé enorme que vão fazer isso, porque a sociedade, eu morei 5 anos nos Estados Unidos, eu sei como a sociedade americana é. Ela tem uma cultura de solidariedade, de participação, muito diferente da nossa. Isso tem que ser criado aqui. Eu sou a favor e acho interessante, mas acho que é uma coisa para ser criada. Então não adianta eu achar que eu vou pôr os pais ajudando a fazer isso, fazer aquilo. É uma coisa que demora esse engajamento, que é positivo. Quando você abre a escola para a comunidade, é uma maravilha. O Rio de Janeiro tem uma experiência muito mais efetiva nisso do que São Paulo. Muito mais. Ô, prefeito, prefeita, só um pulinho em Brasília aqui. Só concluir aqui, Amaral, rapidinho. Não, deixa eu concluir. Nós vamos para o Rio. O PT e os partidos de oposições, eles entraram com uma ação de constitucionalidade no Supremo em relação ao artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parte do PT, no caso governadores, o Olívio Dutra, o Zeca, o Jorge Viana, ficaram contra esse posicionamento do PT. A senhora prefeita eleita fica em qual dos dois lados do PT? Do lado do PT executivo ou legislativo? Tilt. Vai. Presidente Fernando Henrique Cardoso. Peraí. O que é tilt? Olha, essa resposta eu já tive, mas estou cansada e não saberia nada de correto para responder a ele. Vou responder besteira, enrolar? Não, tilt. Quando eu estiver com a cabeça fria, eu te respondo. Fala. Prefeito, o presidente Fernando Henrique Cardoso hoje pediu, sei lá o que, humildade aos prefeitos eleitos da oposição. Não sei se ele está se referindo à senhora, mas eu quero saber se uma declaração como essa ajuda a construir uma boa relação com o governo federal. Olha, eu não ouvi a declaração do presidente, eu não sei uma frase que eu passei na frente da televisão e eu vi o presidente falando. Eu posso dizer a frase que eu ouvi, que era quando ele disse que muitas prefeituras tinham sido eleitas por causa da honestidade, pelo princípio da honestidade, que ele então não ia discriminar. Eu vi esse pedacinho, não sei se eu ouvi só a parte que me convinha. Vai ver que eu ouvi só isso. Mas o resto eu não ouvi. Não, a declaração que a imprensa, que a TV exibiu, que foi parcial, dizia que o presidente achava que
A principal recado das urnas é que a população estava interessada em gente que tivesse bom trato da coisa pública do ponto de vista da moralidade. E o que ele falou, que não mencionou especificamente a oposição, se eu não estou enganado, foi dizer que achava que não deveria se transformar a prefeitura num baluarte contra isso ou contra aquilo. Mas isso eu concordo. Olha, eu tenho dito isso muito também em relação ao PSDB na Câmara, né? Olha, a situação de São Paulo é tão ruim, tão difícil a cidade, e a gente foi eleita com tanta esperança por tantos partidos e pela população que quer uma renovação, que a gente devia dar uma trégua aqui. Quer dizer, eu mesma sou oposição como partido à União, sou oposição ao governador Mário Covas, mas a cidade, se não tiver união de todos esses partidos, de boa vontade, nos projetos que forem para o bem da cidade, e ficar lá na Câmara fazendo picuinha ou oposição ideológica, aí não vai dar. Mas esse discurso de conciliação que a senhora está fazendo não é o que se verifica, por exemplo, na Assembleia Legislativa, onde o governador Mário Covas envia vários projetos sistematicamente... Eu não tenho nada a ver com a Assembleia Legislativa. Não, eu sei disso, mas a senhora está pregando um discurso de conciliação, a cidade está numa situação depauperada, etc., assim como está o Estado. Esse discurso de conciliação, prefeito, ele vale a também... cidade é a cidade, o Estado Mas é o não é Estado. uma contradição a senhora pedir uma trégua quando não dá trégua para os seus adversários? Olha, eu não vejo, é tudo diferente. O Mário Covas foi eleito com uma bandeira, a situação na Assembleia é uma. Eu fui eleita com 60% desses votos, para quê? Para reconstruir a cidade. Se agora ficar nesse toma lá da cá, ou picuinha ideológico, ou pensando em 2002, a gente não vai reconstruir a cidade. É o bom senso. Prefeita, o discurso de conciliação ele vale também para a tua relação com a Câmara, porque nós tivemos nos últimos 8 anos uma relação fisiológica entre Câmara e prefeito. Foi renovada, teve uma renovação boa, mas vale também para a Câmara, a senhora vai atender? Vale não só para a Câmara, mas para as pessoas que votaram no meu adversário, o eleitor comum. Isso eu tenho falado, a gente quer fazer uma coisa democrática, uma gestão democrática, que escute a todos. E na Câmara... Peraí, na Câmara, o que eu ia falar? Deu tilt de novo. Deu tilt, tá cansada, gente. Peraí, era importante o que eu ia falar na Câmara, deixa eu tentar recuperar, gente, peraí. Na Câmara nós vamos ter uma relação com os vereadores, independentemente também das bancadas, né? Que se quiserem votar por projetos que sejam de benefício da cidade, bem-vindos. Mas a senhora já disse que de cara não vai deixar claro que não tem negociação, quer dizer, não existe... Negociação com P maiúsculo não tem negociata, sim, né? Negociata, tudo que eu fizer pode sair no jornal. Prefeito, uma questão prática aqui. Voltando ao começo da nossa conversa, há uma inadimplência de ISS altíssima na cidade. Os dados falam em 2,5 bilhões de reais, metade da dívida ativa que o município tem. É inadimplência. Parte disso pode ser sonegação, malandragem, mas provavelmente boa parte é empresário, possivelmente pequeno, empreendedor pequeno que pediu água, que sufocou. Quer dizer, o que eu estou pensando é se não, a senhora não já pensou num refúgio municipal, numa renegociação... Você fala da dívida do ISS? Da dívida dos que estão devendo para o ISS. Exatamente, e outras dívidas também. E o mesmo em relação ao IPTU também. Exatamente, olha, o que os especialistas têm colocado, e aí eu acho que eles têm certa razão, apesar de o coração fica mole nessas horas. Eu gostaria de ter outra solução. Se você acaba a punição para quem... Desculpa quem não pagou IPTU ou ISS, como fica quem pagou? Não, mas eu não estou falando de anistia, eu estou falando Eu acho que a gente pode fazer uma renegociação com bom senso, né? De dar uma possibilidade para a pessoa pagar. A mesma coisa que eu vi nos Singapuras e nos Coabs, né? As pessoas não estão pagando. Agora, ou a prefeitura recebe 0, ou a prefeitura senta e fala, bom, vamos ver o que você pode pagar. Como faz no crediário, né? Essa seria a ideia? Eu tenho essa boa vontade. Agora vamos ver o quão possível é fazer isso. E do ISS, que tem me perguntado muito se a gente vai diminuir, porque aí as firmas voltariam, as outras não sairiam. Olha, não é bem assim, porque se São Paulo cobra 5%, Santana do Parnaíba é 0,25%, quanto que você tem que descer São Paulo para essa firma voltar? Tem que ir para 2%? Né? E será que ela volta? E será que a outra que está querendo sair para 0,25% não sai? Então, eu acho que isso não pode ser leviano. Você tem que fazer um estudo muito claro, né,
Mas vai ser feito esse estudo? Vai ser pode feito baixar rapidamente. Eu não tenho nada contra baixar. Eu tenho contra São Paulo perder qualquer tostão. Então, eu não posso dizer que a gente vai baixar. Mas se for conveniente para a cidade, vai arrecadar mais, baixa na hora, gente. Agora, quanto que abaixa, né? Isso não pode ser feito assim. Tem que fazer o estudo de essas firmas que estão lá, principalmente as maiores, até quanto que precisaria baixar para elas virem. E daqui, quanto que deixariam de sair e quanto que teria que abaixar, né? Então, enquanto não tiver esse dado muito concreto, um comprometimento das maiores e tal, ande a baixar. Agora, esse estudo vai ser feito, primeira coisa. Prefeita, nosso tempo está acabando, acabou, na verdade. Nós recebemos mais de 600 e-mails, isso é um recorde na história do Roda Viva. Eu queria só fazer uma última pergunta. A senhora tem manifestado muita sinceridade em toda a campanha, em toda a sua ação política, e um jeito de pão, queijo, falar as coisas mesmo que elas não necessariamente, até de não dizer, de dizer que dá tilt. A senhora vai carregar... Se fizesse um certo esforço, era capaz de ter lembrado. A senhora vai carregar isso na sua administração? Olha, a gente tem certos traços de personalidade que não mudam, né? Eu posso até melhorar o trato com os jornalistas, não mandar se catar essas coisas, né? Mas, quando faz a 14ª vez a mesma pergunta. Mas falar a verdade, como eu disse, não é só um traço de personalidade, é um traço da minha profissão, né? E eu acho muito difícil mudar isso. E, aliás, não vejo por quê, viu? Eu acho que as pessoas preferem tratar com alguém que diz como vai ser. E até o eleitor, e isso foi uma coisa que eu vi na campanha, quando a pessoa pede uma coisa e eu dizia, olha, não sei se vai dar para fazer, não posso te prometer essa vaga de creche ou emprego, sei lá o quê, a pessoa dizia, tá bom, mas eu vou votar assim mesmo. Ué, por que ela dizia isso? Porque ela sentiu que não estava se prometendo uma coisa que depois sabe que o outro não vai cumprir. Então, o que eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer, né? E se não der para fazer, foi por alguma circunstância que não estava no meu alcance. E você pode ter certeza. Eu vou falar sempre o que eu acho que tem que falar. Perfeito. Prefeita, jornalista não precisa prometer nada, né? Aliás, não é essa a nossa função. O que eu prometo para a senhora é que nós vamos entregar todas as perguntas que foram recebidas aqui para que a senhora possa eventualmente respondê-las e deixar o espaço aberto para que a senhora volte em outra ocasião aqui no Roda Viva, de preferência para relatar o que está acontecendo na cidade e que assim seja, que seja efetivamente um processo de reconstrução. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Obrigado aos nossos colegas Pedir desculpa aos telespectadores pela canseira que eu estou hoje. Eu posso assegurar que não comprometeu o desempenho. Obrigada. Uma boa noite a você que está em casa e até a próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa semana e até lá.